Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre as relações métricas no triângulo retângulo. O objetivo dessa videoaula é mostrar para vocês aplicações e o que é que significa essas relações métricas no triângulo retângulo. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui alguns exercícios, algumas questões propostas e também uma videoaula aqui mesmo do nosso canal, que fala um pouco mais da teoria. Então, pessoal, vamos lá iniciar mais um vídeo. Então, pessoal, vê só. Eu vou trazer para vocês aqui, né, as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, eu estou considerando aqui, né, que esse triângulo aqui, ó, de lados A, B e C, é um triângulo retângulo aqui nesse vértice aqui de cima, tá? Eu vou desenhar para vocês verem aqui, tá? Então, vê só, aqui, ó, eu tenho o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá bem? Então, assim, gente, vê só o que acontece, né? Se esse triângulo aqui, né, ele é um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus, eu tenho aqui que a base, né, que é o maior lado desse triângulo, é a hipotenusa, tá? Então, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma lista aqui com o nome de cada segmento desse aí, tá? Então, aqui, ó, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa, né? Os outros dois lados, ó, B e C, são os catetos. Nós temos aí também a altura, né? A altura relativa à hipotenusa, né? Pois ela está partindo do vértice lá de cima aqui, ó, onde é 90 graus aqui em cima, e tocando lá na hipotenusa. E nós temos também as projeções. M, que é esse segmento aqui, né? É a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, e N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, tá? Então é importante, gente, quando estamos trabalhando em geometria, a gente saber o nome de cada coisa dessa aí, tá? Porque às vezes a figura ela não vem desenhada, vem só a questão vem em formato de texto e a gente precisa saber o nome dessas coisas para poder montar aí o desenho e resolver a questão, tá? Então assim, vê, já que a gente conhece aqui cada nome de um segmento desse, né, de um segmento desse, eu vou trazer para vocês agora as fórmulas, as relações métricas, que são relações que envolvem essas medidas do triângulo retângulo, tá? Então, a primeira relação métrica que eu estou trazendo para vocês é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós temos aqui no canal várias videoaulas falando especificamente sobre o teorema de Pitágoras, né, e um monte de questões também, tá? Então, vê, a segunda relação métrica envolve altura, né? Que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, gente, essas fórmulas, elas têm demonstrações. A gente faz a demonstração através de semelhança de triângulos, tá? Eu vou deixar aí no link, na descrição do vídeo, eu vou deixar aí outras videoaulas que nós temos desse assunto e um monte de questões para vocês tentarem fazer, tá? Então, vê só, a terceira relação métrica diz que a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos, né? A quarta fórmula aí, vocês estão vendo, ó, que envolve a projeção, né, do cateto B, ou seja, B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção desse cateto. E a última fórmula aí envolve a outra projeção, né, N. Então, a gente tem que B ao quadrado é igual a vezes N, tá? Então, assim, pessoal, olhando aqui para essas fórmulas, ó, né, parece ser um pouco complicado, né, para você que está trabalhando com isso aqui a primeira vez, né, tentando entender, mas vocês vão ver aqui nas aplicações que não tem nada complicado não, pessoal. A gente consegue aplicar aí de maneira bem tranquila, desde que a gente tente, né, que a gente se esforce e faça a nossa parte, tá bem? Eu vou trazer para vocês aqui a resolução de duas questões, né, que são aplicações diretas desse conteúdo, tá bem? Então, gente, vejam, essa daqui é a nossa primeira aplicação, né? Então, quando a gente estiver trabalhando com triângulo retângulo, né, que é o caso dessa questão, a gente já tem que desconfiar aí das relações métricas, tá? Então, vê só, a questão diz assim, ó, para reforçar uma estrutura triangular, em sua obra, um engenheiro encomendou de um serralheiro um vergalhão
a peça representada pelo segmento PR no desenho ao lado. No caso aqui abaixo, né, gente? Qual deve ser a medida do comprimento em metros da peça encomendada pelo engenheiro? Então, assim, pessoal, vou marcar aqui, ó, na cor vermelha, tá? Para vocês verem aqui que o que ele quer calcular é justamente aqui, ó, a medida desse segmento aqui, ó, PR, não é? Então, se vocês olharem aí, esse PR é justamente a altura, não é? É igual à altura relativa à hipotenusa. Então, assim, se eu quero calcular a altura relativa à hipotenusa, né? Então, vamos anotar aqui os dados que nós temos. Primeiro, aqui, ó, a altura eu não conheço, não é verdade? Eu tenho esse segmento SQ aqui, ó, que mede 5, que é justamente a hipotenusa do triângulo, mede 5 metros. Nós temos também os catetos, ó, B, que mede 4 metros, e C, que mede aí 3 metros, tá? Então, vejam, eu vou deixar para vocês aqui, ó, né? Eu vou trazer aqui as relações métricas. Então, assim, ó, vê, aqui estão as relações métricas. Aí a grande questão aqui, gente, é saber qual dessas relações aqui, qual fórmula eu vou utilizar para resolver o problema. Então, observe os dados aqui que nós temos. Vê, eu quero calcular a altura, que é o H, e tem o valor de A, de B e de C. Então, qual fórmula aqui eu posso utilizar? Então, a única fórmula aí, ó, que tem A, B, C e o H é a número 3, não é verdade? A número 3. Então, eu vou utilizar ela. Então, reescrevendo a fórmula aqui, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Então, o A vale 5, o H a gente quer descobrir, o B vale 4 e o C vale 3. Então, essa altura aqui, né, gente, vai ficar, ó, 12, que é 4 vezes 3, dividido por 5, ou seja, e essa peça que ele vai comprar aí tem que medir aí 2,4 metros, ok? 2 metros e 40 centímetros. Ok, gente? Então, observa que nós utilizamos aí, ó, as relações métricas para resolver essa questão. Tá ok, pessoal? Vejam, eu vou trazer para vocês aqui uma segunda aplicação, né, de questão aí que também envolve relação métrica. Então, a questão diz assim, ó, em uma praça com formato de triângulo retângulo, um caminho em linha reta será construído ligando um vértice a um de seus lados, né? Então tá aqui o caminho, ó. Conforme o esquema, desconsiderando a largura do caminho, calcule. Então ele quer, pessoal, que a gente calcule o que na letra A? O comprimento do maior lado da praça. Então observa como aqui a praça tem o formato de triângulo retângulo, ó. O maior lado da praça é esse daqui, ó, que eu estou marcando aqui de vermelho, não é verdade? E esse maior lado aí, pessoal, é justamente a hipotenusa, que nós estamos chamando de A, né? Deixa eu ajeitar esse A aqui, né? Estamos chamando de A. Então, quais são os dados que nós temos, ó? Nós temos um cateto que mede 25, nós temos outro cateto aí que mede 50 e queremos encontrar o valor da hipotenusa. Então, gente, se a gente relembrar aqui, né, das relações métricas, tá? Se a gente lembrar aqui das relações métricas, a gente já observa aqui, ó, que vamos utilizar aqui a primeira fórmula aqui, né, que é justamente o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, usando aqui o teorema de Pitágoras, ó, vamos ficar com quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E só que o A aqui a gente quer descobrir, ó. Então, vamos fazer aqui as contas. O B aqui é 25, ó, 25 ao quadrado. O C é 50, 50 ao quadrado. Então, vamos ficar, ó, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, né? Que é 625. E aqui 50 vezes 50 dá 2.500. Então, esse A ao quadrado aqui, pessoal, a gente vai agora, ó, somar, né? 625 com 2.500, que vai dar aqui, ó, 3.125. Que o que a gente vai precisar, pessoal, fazer agora é calcular a raiz, né, gente? Então, vamos ficar, ó, que esse A é raiz de 3.125, ou seja, essa hipotenusa aí do triângulo, ela é um valor aí aproximado, tá, gente? E vai ser aí 56, no caso 56 metros é o maior lado aí dessa praça, tá?
Então, aqui utilizamos a primeira relação métrica, que é aí a mais famosa, na verdade, né, gente? Que é o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, pessoal, deixa eu botar essas fórmulas um pouco mais para cá. Aí, o que é que a gente tem, ó? Na letra B, ele quer o comprimento do caminho, né? O comprimento do caminho, ó, vou marcar aqui na cor azul para vocês verem, ó, é justamente isso aqui, né, não? E ele representa o quê, né, gente? É a altura desse triângulo. Então, ó, o que é que a gente quer calcular, né? A altura. E eu já tenho o valor de A, que eu acabei de calcular, o de B e o de C. Então, eu vou utilizar novamente aí, igual na questão anterior, a terceira fórmula. Não é isso? Então, vamos ficar com o que aqui, né, pessoal? Observa. Vamos ficar assim, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Então, observa, gente, que na escolha da fórmula aí, da relação métrica que eu vou utilizar, tudo depende dos valores que eu tenho, né? Então, vamos ficar aqui com o seguinte, ó. A hipotenusa é A, eu acabei de calcular, foi aproximadamente 56, multiplicado pela altura, é igual a B vezes C. Só que o B é 25 e o C mede 50, não é? Então, aí, o que a gente precisa fazer aí é os cálculos agora. Então, vamos ficar com 56H igual a 25 vezes 50, que é 1.250. Esse H aqui agora vai ser 1.250 dividido por 56, tá? Então, a altura, né? A altura do triângulo aqui, que no caso representa o caminho aí da praça, vai valer aí essa divisão, que vai dar aí aproximadamente 22,3 metros, ok? Então, vocês observam, pessoal, que para utilizar a relação métrica, o exercício que a gente tem que fazer é esse. É ver os dados que nós temos, quais são os valores, quais são os segmentos, e utilizar a fórmula mais adequada para resolver o problema, tá bom? Então, eu espero ter contribuído aí, pessoal, com o estudo de vocês aí mais uma vez. E não esqueçam que na descrição do vídeo eu vou deixar aí outras videoaulas e vários exercícios para vocês resolverem. Então, valeu aí, até a próxima.